Oi, hoje nós vamos falar sobre rescisão de contrato imobiliário. É muito importante o assunto, porque muitas pessoas têm dúvida se há direito de devolução de quantias pagas ou não. Então hoje eu vou responder todas as perguntas, as dúvidas do povo que me mandou. Bom, olha, a rescisão de contrato imobiliário é da seguinte forma: se você comprou um apartamento, vamos falar de apartamento, vamos falar em lotes, né? Você faz com a loteadora um contrato de compra e venda, seja ele com alienação fiduciária ou não, que depois, uma outra oportunidade, nós explicamos o que seria com alienação fiduciária. E a diferença é você comprar da loteadora, da imobiliária. Bom, qual é a diferença? Normalmente, se você compra o imóvel da loteadora, você vai fazer um contrato de compra e venda com a loteadora, que são os lotes, seja ele em loteamento fechado ou loteamento aberto. A documentação que se faz com a imobiliária também é um compromisso de compra e venda, mas normalmente, se for prédio, vai ser com a incorporadora. Existe uma diferença de loteadora e incorporadora. Bom, como que se funciona essa rescisão? Também é feita através de documentação. Você vai fazer, do mesmo jeito que você fez um contrato de compra e venda, você vai fazer uma rescisão de compra e venda. Muito bem, olha, a sua dúvida é muito propícia. Deixa eu te explicar uma coisa. A rescisão de contrato, seja ela do que for, qualquer imóvel, você tem direito à rescisão e tem direito à devolução das quantias pagas com correção, porém existe uma retenção. No seu contrato deve ter lá escrito em alguma cláusula de que existe uma porcentagem de retenção. É até 30%, tá? Judicialmente, existe uma grande discussão. Nós temos duas súmulas, a súmula 1 e a súmula 2 do Tribunal de Justiça, a qual diz que você tem direito à devolução das quantias pagas com correção, mas não diz, e tem a compradora, a vendedora, né, loteadora ou incorporadora, o direito de reter alguma porcentagem que está pactuada. Porém, nessa súmula não diz se é 10, se é 20, se é 30. O que está pactuado no seu contrato é o que vai prevalecer. Muito bem, se você pagou 30 mil de entrada, como você aí deu o exemplo, e ter aí mais 3 parcelas, o que vai ocorrer? Você vai fazer a somatória desses valores, vai ver no seu contrato qual é o valor da porcentagem que se há a retenção, se faz a retenção. Então, vamos dizer que seja 30%. Você pagou R$33 mil, vai ter a porcentagem de 30% de retenção. O restante, a loteadora ou a incorporadora tem a obrigação de lhe devolver. Então, a corretagem é sempre paga pelo vendedor. Porém, há aplicações em que você, na imobiliária ou particular, existe a incumbência a você. O que eu oriento? Oriento sempre a negociar. Veja sempre se você vai pagar o valor do imóvel, do lote, do terreno, do apartamento, se você vai pagar você, a corretagem, ou o vendedor. Por quê? Porque isso na legislação não tem uma especificação determinada. Porém, de costume, é sempre o vendedor. Porque quem vende é que deu o imóvel para a imobiliária ou para o terceiro vender, e ele tem a obrigação de pagar a corretagem, e não você, comprador. A rescisão é da seguinte forma: da mesma forma que você fez o contrato, você vai fazer uma rescisão, um distrato, né, documentado, de que você pagou X valor, vai ter especificação do que você comprou, quem é o vendedor, quem é o comprador, do imóvel que você comprou, e lá vai estar constando a quantia que você pagou e a devolução.
Caso isso não ocorra de imediato, não esqueça de fazer constar na rescisão de que você tem direito à devolução de determinados valores, tá? Especifique, inclusive, os valores que você pagou, das parcelas, da entrada, do sinal. Por quê? Porque, inclusive, o sinal, ele entra. Porém, existe uma discussão muito grande na devolução da corretagem. A corretagem, no nosso código, determina que a arras que a gente fala, que é a corretagem, que é a propaganda, aquele valor não é devolvido. Então, tem que se prestar muito bem atenção na hora que se assina o contrato, para depois não ficar triste porque pagou 1.000, porque deu entrada. Eu tenho visto muito em meu escritório, pessoas que vêm aqui, que compraram apartamentos dessas construtoras, dessas incorporadoras, e fez análise, para análise de contrato, cobrou um determinado valor. Por exemplo, R$1.000. Aí, então, ficou constando lá que aqueles R$1.000 seria abatido no valor da compra do imóvel. Porém, aqueles R$1.000 que ela está dando de entrada, está escrito muito bem claro nos contratos de que não é devolvido. Aí a pessoa vem aqui no escritório e fala, mas eu já percebi que todo mundo tem devolução de parcela, eu paguei os R$1.000. Mas você não vai ter de volta. Então, preste muita atenção quando você vai. Por quê? O que ocorre muito é que as incorporadoras, loteadoras, elas pegam uma proposta de compra. E aí você dá os R$1.000 que é para análise do seu crédito. Às vezes você vai fazer um financiamento no banco e para analisar o seu crédito no banco, você há necessidade de apresentar uma série de documentações, que são todas as certidões de cartório de protesto, você não pode ter um protesto, você não pode ter nenhum processo judicial, seja até no juizado contra você. Você não pode ter nenhuma dívida federal, que significa a declaração de imposto de renda, o seu CPF tem que estar em ordem, não pode ter problema, restrição bancária. Então, aí você dá os R$1.000 e apresenta toda essa documentação, e aí você, por algum motivo, deixou de pagar alguma parcela no comércio, de alguma coisa que você comprou. E aí você foi protestada. Aí você não consegue o seu financiamento. E aí você já deu os R$1.000 de entrada. Aí você vai querer os R$1.000 de volta. Você não vai ter direito. Porque esses R$1.000, ele é de pré-análise de contrato. E no seu contrato você pode ler que tem uma cláusula que esses R$1.000 não é lhe devolvido. Então, veja bem, a rescisão é feita através de documentação, da mesma forma que é feito o contrato de compra e venda. Esse distrato, mesmo que você também tenha assinado só essa proposta de venda, é muito importante você fazer, porque senão amanhã você vai querer fazer, você limpou o seu nome, e aí você vai procurar novamente para fazer a compra de um outro imóvel. E aí você está com aquele contrato em aberto. Porque, apesar de você não ter feito um contrato registrado, bonitinho, mas você fez uma proposta. E está lá. Então, faça um distrato até da proposta de compra do imóvel. Nunca se esqueça disso. Então, o distrato, olha, é feito... Se você pactuou na imobiliária, você vai na imobiliária onde você comprou o imóvel. Só que preste atenção, o seu distrato tem que ser feito sempre com a loteadora, com a incorporadora. Não adianta você assinar um distrato lá de que você desistiu da compra do imóvel X com a imobiliária X. Não é isso. No seu distrato tem que estar escrito que você desiste da compra do imóvel X, que é pertencente ao loteamento X ou ao edifício X. Então, você tem que sempre fazer em nome da loteadora, da incorporadora, do proprietário do imóvel, não da imobiliária. Bom, agradeço a atenção de todos, estou à disposição. Procure sempre um advogado para sua orientação. Posso lhe garantir que os honorários do advogado vão sair para você muito mais barato do que você imagina. Procure sempre um advogado para sua melhor orientação.